às vezes os conformes irritam as pessoas por isso, né? Pô, pra que você quer tanto detalhe? Vai lá e faz. Então, o conforme ele pode ser taxado como o chato detalhista, porque de fato ele é detalhista. Então, é importante, se você se reconhece como conforme, tá atento dentro de casa agora, talvez você seja o único conforme. E é um desafio para você ver as pessoas esquecendo dos detalhes, deixando, passa pela bagunça e não arruma. É um desafio para você isso, mas para as outras pessoas, o desafio é conviver com você cobrando. Então, tem que ter o equilíbrio. Vai precisar ter o diálogo. O autoconhecimento é libertador porque ele faz com que você perceba, eu estou me comportando assim porque eu sou conforme, tá tudo certo. Para que eu sei do meu perfil comportamental? Para dar uma de zagalo e falar, agora vocês vão ter que me engolir, eu já sei que eu sou assim e pronto? Não. É para eu entender que eu posso baixar um pouco, me flexibilizar para tirar o melhor daquele relacionamento. O que é inteligência emocional? É eu extrair o melhor de mim e eu extrair o melhor do meu relacionamento com o próximo. Como que eu vou extrair o melhor do meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, se eu estou dando soco na ponta da faca o tempo inteiro, batendo de frente? A gente não vai tirar o melhor dali. Então, essa aí, falando eu que digo, é minha mãe. Ela é influentada e ela é casada com um conforme e eles são perfis antagônicos, né? Não vou dizer que é o oposto, porque na verdade eles se complementam. Então, enquanto a Alessandra, que é a que falou acima, que ela é influente conforme, ela tem dentro dela dois perfis antagônicos, agora vamos trazer isso para fora. Duas pessoas com dois perfis que são antagônicos acabam tendo atrito, porque para o influente, imagina, ixi, tudo é festa, tem que ficar em casa, ok, a gente fica em casa, a gente bota uma música, bota um louvor e não sei o quê, nananã. Influente não tá nem aí. Gente, vamos pensar positivo, para que sofrer? Olha, bola pra frente, tudo tem sua hora, nada acontece por acaso. Ele tem uma frase de motivação atrás da outra. E o conforme, ele pode ser taxado muitas vezes como pessimista, porque ele é racional. Então ele fala, ok, tudo tem sua hora, nada acontece por acaso, mas minha filha, você está percebendo que esse vírus existe? Que acontece isso, e aí ele bombardeia de informação. Agora, imagina uma pessoa que tem dois perfis opostos, né? Antagônicos dentro dela. É como se Uma a gente luta. pegasse uma caneta e uma hora tá aqui. Nesse momento eu tô influente. Que alegria, tal. Daqui a pouco eu faço aqui. Aí quem tá convivendo com a pessoa fala, eita, como assim? Eu acho que ela é doida. Porque agora tava tudo bem, tava aqui rindo, brincando. Aí de repente ela começa a trabalhar ali em home office. E aí alguém vem, o marido vem bater papo, não, pera um pouquinho, agora eu tô aqui. Deixa eu aqui quietinho um pouquinho, eu preciso do meu momento. Só não entende. Ó, Alessandra, é isso Legal. mesmo, Laís, parece bipolar. Ananda, tipo de pessoa que dizem ser bipolar, mas na verdade são perfis antagônicos. É isso. É importante lembrar, assim, a bipolaridade, eu não sou psicóloga, mas eu consigo explicar o que é, né? A bipolaridade, ela é picos altos e baixos, né? Dip e um pico de emoções. Agora, vamos colocar aqui um influente e um conforme. O influente é o pico lá em cima de alegria e o conforme é lá embaixo na razão, na seriedade, na formalidade. Enquanto o conforme, ele é mais sério, mais centrado, ele pode ser brincalhão, ele pode estar conversando, tudo vai depender das crenças dele, né? Como ele foi criado, como é pai e mãe. Mas o conforme, em geral, ele não faz as coisas à toa, né? Tem uma razão dele, ele tá brincando por quê? Por quê? Porque eu quero estar entretido com essa pessoa, por quê? Então, assim, porque eu gosto, porque também tô aprendendo, porque. Então, assim, ele é movido por razão. O influente, gente, o influente não tá nem lembrando que ele almoçou ontem. Ele não tem detalhe com ele. Então, a gente pega uma pessoa que é os dois, vai parecer que ele é bipolar, porque uma hora tá muito alegre, outra hora tá muito sério. Não quer dizer que uma hora ele é feliz e uma hora ele é infeliz, né? Não é isso. Mas ele pode confundir pessoas que convivem com ele. O meu perfil, por exemplo, ele é. Eu sou uma raridade em pessoa.
Eu tenho três. Eu sou dominante, influente e conforme. Então, eu tenho momentos... Eu estou vivendo em casa, hoje, é... a base de Deus. Porque eu sou a única em casa que não sou... que não tenho nada de estabilidade. E a única em casa que tenho tudo isso de perfil. Então, se não fosse Deus e inteligência emocional, eu poderia realmente estar surtando. Porque eu preciso administrar o home office, administrar filhos e administrar todo o resto, né? Nossa vida continua. E, infelizmente, quando a gente não entende de perfil, a gente começa a achar que a gente é doida, que a gente que é estranha. Porque aí você olha para o fulaninho, que, vou falar agora do estável, né? Gente, é tranquilo, ele é paz. Ele é tranquilo. Então, o mundo tá caindo e ele tá. Zen, só vendo. É o, é o Drauzio Varela. Então, é alguém que explica. O Drauzio Varela, num vídeo indignado, ele não chega no tom de voz que eu tô agora. Então, ele vai ser mais paz mesmo. É o tipo de pessoa menos acelerada. O ritmo dele é outro. Então, não adianta ficar botando pressão numa pessoa que você percebe que tem o seu ritmo próprio. Pai, mãe, se você sabe se você percebe que o teu filho talvez seja lento, tá? Eu não gosto de usar esse termo, mas para que você consiga entender, se você está reconhecendo o teu filho mais devagar do que você, talvez ele seja um estável, ou talvez você seja uma dominante. Que quem mais dita o ritmo ali é o estável. Quanto mais estável a pessoa é, menos ritmo ela tem. O ritmo é lento. Quanto mais dominante ela é, mais rápida Mais ela é. rápido. Então, ficar apressando uma pessoa estável não vai trazer o melhor resultado. Deixa ela agir no tempo dela, nem que você coloque um prazo. Então, um exemplo que eu dei mesmo esses dias no meu Instagram, que eu acredito que ajuda quem tem filho estável, marido estável, né? Ou a esposa é estável, que é aquela pessoa mais tranquila, mais amena, e aquilo chega a te deixar impaciente, porque não é o teu ritmo. Então, acho que a dica principal é assim: perceba que cada um tem o seu tempo, e aquela pessoa não é lerda porque você é rápida. Ó, estão perguntando qual é o teu perfil. É Já conforme observou, né, Nanda? Não. O você não tem meu é conformidade. estável e influente. Você tá de brincadeira. Eu tinha certeza que você tinha conformidade. Por isso que analista não arrisca, tá vendo? Nada como um relatório para dar a verdade. O que acontece muitas vezes é que o estável, por ter o seu ritmo próprio, os outros taxam ele como lento, como lerdo, como devagar. Talvez tenha ouvido na escola, ai, de novo, ai, não sei o quê, ai, anda logo, todo mundo tá fazendo em você não. A Laje Quando é esse, é o estável. O meu perfil é estável. É mais a pro Gi, estável e menos pro influente. A Gi Gi Costa. Costa, ela acredita que ela seja estável, é isso, Gi? O meu É... perfil, acho que ela colocou. Ah, tá. E o seu, Gi? O que você reconhece em você? É, coloque aí. E aí, quando eu tenho alguém estável, eu não sou estável, tá? E eu tenho alguém estável em casa agora. Geralmente, os estáveis, principalmente se for puro, ele vai ser alguém que tá de boa, trancado em casa. Ele não tem problema em estar sozinho. Ele não é sozinho, né? Ele gosta de gente, mas assim, ele não tem problema de estar quietinho. Estar em casa não é uma coisa ruim para ele. Ele acaba sendo muitas vezes até introversão, que é aquele que eu expliquei no começo, que recarrega a energia para dentro, com coisas internas ou com coisa que a gente faz em casa. A Gia é A influente. Gi é influente. E a Nanda acertou que o palpite dela era que você era estável. Então, se você tem alguém estável em casa, como eu tinha dito, eu falei assim, né, no começo da semana, numa live que eu fiz. Vamos supor assim, teu filho é estável e você não. E você precisa dar uma ordem para ele, arruma o quarto. Você vai varrer, você vai passar pano, você vai arrumar a tua cama e você vai arrumar o guarda-roupa. Aí, você está fazendo isso ao mesmo tempo que ele em outro cômodo, né? Você terminou infinitamente mais rápido do que ele. Menino, como você é lerdo, você não acabou ainda. Você está destruindo o teu filho. E aí você está mexendo numa crença de capacidade e de identidade dele, chamando ele de lerdo e dizendo que ele é incapaz. A grande questão aqui, para mim,
o que me ajuda muito, e eu percebo que ajuda as pessoas com quem eu falo, coloca um prazo que não esteja apertado para aquela pessoa. Por exemplo, para o marido, por exemplo, para os filhos. Você consegue terminar isso daqui ainda de manhã? Você acha que dá? Se o estável ele consentiu, esquece, larga na mão dele porque ele vai fazer. Se ele consentiu, o estável ele é leal. Então, se ele disse que ele vai fazer naquele tempo, ele vai se matar e ele vai fazer. Não volta lá para conferir se ele está fazendo. Não fica pressionando. Estável não costuma trabalhar bem sob pressão, incomoda demais. E aí, desses todos que eu estava falando, faltou eu dar dicas para o influente, né? O influente, ele é muito dinâmico. O influente, ele costuma ser multitarefas, costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para ele, o agito do dia a dia é um tesão. Ele gosta daquilo, é gostoso para ele. Então, eu tenho uma colega influente que é plantonista e ela fala, olha, eu não sou sádica, tá? Não é isso que eu tô dizendo, mas eu amo o agito do plantão. Eu gosto daquele entra e sai da emergência. Aquilo recarrega minha energia. Plantão que eu tô lá e eu não tô servindo para nada, me dá sono, eu fico cansada, não vejo a hora que acabe. Então não quer dizer que a pessoa quer que os outros sofram, não é isso. Mas se o trabalho dela é ajudar, ela quer agitação. Entendeu? Quer que chegue para ela o que ela tem para resolver, para ela fazer, para ela interagir com gente, para ela ver, para ela ter movimento. O influente, ele gosta de pessoas, sabe? O toque. Então, talvez você tenha aí um filho, uma filha, um marido, uma esposa influente em casa que até te irrita se você não é, porque você precisa pedir, pelo amor de Deus, para calar a boca. Por favor, para de falar, eu só preciso de um silêncio agora. E aí é o teu momento de reconhecer que se você tem alguém influente, essa pessoa está sofrendo também. E o jeito dela verbalizar isso é falando sem parar. Quando a gente está sob estresse, é como eu comecei a live falando do Bolsonaro. Quando a gente está sob estresse, a tendência é que a gente mostre o que tem de pior no nosso perfil. Sob estresse. E aí, além disso, ainda entram os nossos vícios emocionais, né? Mas que isso é assunto para outra pauta, é uma pauta para outro dia. Porque assim, quando eu tô sob estresse, eu vou começar a fazer coisas que eu só faria totalmente sem pensar. Então, é pressão. O influente sob pressão tem uma tendência a ser impulsivo e falar o que não é para falar. Ó, minha mãe, meu marido fala isso, ele pede, pelo amor de Deus, pra você ficar quieta. Eu imagino, porque eu sempre pedi, pelo amor de Deus, pra ela. Ai, mãe, tá bom, já entendi. Olha as mães influentes com filhos que não são influentes. As mães influentes, elas falam sem parar. Tô falando de criança pequena, né? A gente adulto, a gente tem filtros. Mas criança pequena não costuma ter filtros, né? Eles são uma esponjinha. Se você percebe que o teu filho é um dominante, ele quer resultado, é rápido. Se o teu filho é um estável, ele não gosta de pressão, ele é no tempo dele. Então, você vai precisar adaptar e falar na linguagem dele. E se teu filho é conforme, ele faz as coisas por um motivo. Só você dá um motivo que ele vai lá e faz. Agora, se a mãe ou o pai é influente, fala, vai atordoar uma colega minha. Esses dias eu estava postando sobre perfil comportamentais de crianças. Eu até dei um pause agora durante esse estresse que a gente está vivendo, porque caiu demais e eu sei que é um conteúdo que vai agregar e eu não quero ter de entregar ele para as pessoas. Vou esperar a oportunidade certa para continuar entregando. Então, eu falei sobre filhos dominantes e filhos influentes. E uma colega que tem filho dominante, ela falou assim, é exatamente isso. Quando você vai falar com o teu filho dominante, agora, preso dentro de casa, essa criança está desesperada porque ela não está tendo nada para ela mandar, nada para ela escolher, nada para ela decidir. Então, ao falar com essa criança dominante, seja direto e reto. Economiza a palavra, nem gasta saliva. É para ele tomar banho? Vai tomar banho agora. Pronto, acabou. Vai tomar banho, porque senão, não sei o quê. Nossa, a criança dominante, ela quer morrer com aquilo. Para ela é muito forte uma pessoa falando sem parar. Olá, você falou durante o conteúdo que a gente tem um pouquinho dos 4 perfis, né? Uhum. A pessoa ela tem um pouquinho de cada um dos 4 perfis. E esses 4 perfis e o ambiente externo, ele vai influenciar em ela naquele momento. Por exemplo, eu sou estável.
E o ambiente externo, ele vai influenciar que eu, de repente, me transforme em conforme? Bom, Eu bom. passe a fazer esse papel de conforme? Não, na verdade funciona assim. Nós temos os 4 perfis, de 0 a 100. Então, imagina uma linha, né, que passa lá nos 50. Ninguém nunca vai ter os 4 acima dos 51. Nunca, ninguém. Só Jesus Cristo e a Mulher Maravilha, que é, inclusive, personagem criada pelo William Marston, que é o criador do método DISC, que é esse que a gente está falando agora. Então, ele criou a Mulher Maravilha com base em 4 perfis comportamentais. Então, se eu tenho os 4, eu tenho a capacidade de usar um pouquinho de cada um para me encaixar nos ambientes, tá? Essa capacidade ela vai variar de acordo com a minha inteligência emocional e da minha percepção. Tem gente que é sem noção e não vai conseguir adaptar. O sem noção eu não tô nem xingando, eu tô falando só sem consciência mesmo, tá? Então ele não tem Uhum. noção nenhuma e ele não vai conseguir enxergar que ele precisa ser menos influente agora, menos dar uma segurada na bola. Não percebe. Vai fazendo, falando. Então, o que o ambiente externo ele afeta no teu comportamento? Então, eu vou usar até o exemplo agora da gente estar confinado, tá? Se eu tô trancada em casa e sou uma dominante, a minha tendência de comportamento é eu ser mais dominante ainda. Se eu tô tão trancada em casa, porque é a pressão, lembra que eu falei sobre pressão, você vai evidenciar o teu perfil? A tendência natural de comportamento é que se você é um influente, aquele que é extroversão, que fala pelos cotovelos, que brinca, que fala alto, que dá risada, a tendência é que você seja mais influente ainda. Por quê? Sob estresse, você tende a subir o teu perfil natural. Então, a gente vai falar de 2 fatores. Doutor Rogério, querido, tá aqui. E oi, José, bem-vindos. Então, o que acontece? Se você, vou falar aqui de 2 questões, tá? A gente tem o nosso perfil natural. Eu saí da barriga da minha mãe com aquele perfil. Então, lembra? Acima de 51, eu posso ter até 3, que já é uma raridade. O comum é que você tenha 2. É o que a maioria das pessoas tem mesmo. E ainda existem os que são puros. Eles têm um perfil só dominante, só influente, só estável, só conforme, tá? Para a gente ter certeza do perfil comportamental, não tem jeito, é fazendo a análise de perfil comportamental. A gente pode ir num achômetro e conseguir se identificar em algumas coisas, mas sem análise de perfil comportamental não dá para ter exatidão. E a análise de perfil comportamental, ela dá 98,9% de precisão do teu perfil. Então, quando eu olho para 2 cenários, meu perfil natural, o jeito que eu nasci, é a forma como eu me comporto sem querer agradar os outros. É eu naturalmente. Então, eu nua numa praia deserta, eu sou aquilo ali. E eu, numa pressão lascada que o confinamento me traz, eu sou aquilo ali. É a tendência natural. E aí tem o outro perfil, que é o meu perfil adaptado. O que é o meu perfil adaptado? É como eu acredito que o ambiente gostaria que eu me comportasse, por isso eu me flexibilizo e entrego aquilo. Deu para entender? Certo. Estão Deu. conseguindo entender? Deu um Então, joinha aí. Não quero dar uma aula de um negócio que ninguém está entendendo. Não quero falar sozinha. Então, o meu perfil adaptado é assim. Pensa no seguinte. Você está conversando com uma pessoa que você nem tem muita intimidade, não vou falar que é marido, mulher. Você está conversando com uma pessoa, faz de conta que passou o isolamento e você está com uma amiga. E aí essa amiga vai pôr a mão no teu abdômen. Ela vai passar a mão na sua barriga, assim, conversando com você. A tendência é que você dá uma murchadinha, assim. Sem querer. Eu vou lá e dou uma endurecida no meu abdômen, porque eu não quero que ponha a mão na minha bainha, nos meus flancos. Então, aquilo que eu dou uma segurada é o meu perfil adaptado. É um movimento até involuntário. Eu sei que quando eu sei, tá? Racionalmente, que quando eu tô num ambiente que eu preciso ser mais quieta, eu não vou poder ser a falante, então eu tô me adaptando. Eu sei que quando eu tô num ambiente que não sou eu que mando ali, eu não tenho o poder das decisões, eu não vou poder dominar. Então eu preciso ter paciência.
que a paciência é flexibilização da dominância. Então, é isso, é eu me adaptar. E dentro de casa, se eu consigo me adaptar, principalmente agora, eu salvo meu casamento, eu salvo meu relacionamento com os meus filhos. Porque É, o adaptado, na verdade, tô tentando ver se eu tenho um elástico aqui, é que eu tô no meu ateliê. O adaptado, na verdade, ele é um elástico. Então, imagina aqui, um elástico, aqui sou eu natural. Quando eu tô me adaptando, é um elástico assim, esticando no talo, esticando no limite. Então, eu preciso ter a sabedoria de adaptar e voltar. Não, mãe, eu tô lavada, acabei de sair do banho, tô dentro de casa. Ah, não põe a mão no nariz e na boca. Quase impossível para mim isso. Agora que eu tô é, vendo o quanto eu posso nariz e olho. e- Então, o adaptado, ele é eu me esticando realmente para eu conseguir dar conta dos meus relacionamentos. Só que é importante, gente, eu não posso viver adaptada. Eu preciso voltar para o meu perfil natural. Então, se você está precisando calar, consentir, ficar mais de boa em algum momento, tudo bem. E aí depois você volta para a tua essência. Não pode deixar de ser a sua essência. É importante flexibilizar, mas tem que ter inteligência emocional para reconhecer que o lindo é ser quem você é. outra coisa que eu trouxe aqui, a gente já está chegando no final. Quem quer deixar alguma pergunta sobre perfil comportamental, já deixa aí. A gente tem mais 5 minutos de live. E eu tinha trago aqui também para você falar um pouquinho sobre o perfil comportamental, sobre o perfil, para você falar sobre o teste. Você é analista, você tem um teste, então traz um pouquinho para a gente a importância do teste, né? De além de Sim. você fazer essa associação com o que a gente entregou aqui, mas a importância do teste para você. Então, a análise de perfil comportamental, ela funciona, a base dela é respondendo a um relatório que a gente chama de CIS Assessment. Esse relatório é um questionário básico, assim, rapidinho, de 15 minutos no máximo, tá? Uma média aí de 12 minutos, para as pessoas responderem e ordenando palavras no próprio celular ou no computador, e que ele vai te dar o teu resultado. Vem um relatório com mais de 80 informações a teu respeito. Então, são três teorias base, né? A primeira delas é a DISC, que é um pouco dessa que a gente falou hoje, e a gente falou pouco. Tem o teoria de valores, quais são os meus valores motivacionais, o que, que me rege, né? Se eu sou uma pessoa que sou mais motivada em ajudar as pessoas, ou se eu sou mais motivada em aprender, ou se o que me motiva é ter o poder, ou se o que me motiva é ter utilidade nas coisas, seja não quero perder tempo nem dinheiro, ou se o que me motiva é ter a harmonia, aproveitar o momento, curtir aqui o agora, ou se o que me motiva é seguir os meus princípios e valores. Então, assim, tem os valores motivacionais. É importante saber isso, porque se as nossas metas e os nossos objetivos não estão alinhados com os nossos valores, a gente se perde. Eu fico tentando e não consigo. Ou então, quando eu consigo, eu falo, nossa, era isso? E depois dos valores motivacionais, tem esse terceiro, que é o que eu falei um pouquinho, que são os tipos psicológicos, que aí você vai entender a tua forma de julgamento, você vai entender como você recarrega a tua energia, você vai entender como que você tira a percepção das coisas, se você é uma pessoa mais intuitiva, ou se você é uma pessoa que tem mais valor, bota mais valor na experiência e não na intuição. Se você é mais razão ou se você é mais emoção. E tem várias competências naturais suas que esse relatório traz. Então, a importância de fazer o teu relatório, para mim, é como se fosse uma autobiografia técnica tua. E aí, o analista, que é o que eu sou, ele vai interpretar o teu relatório para você e você tem aquele relatório de uma forma que você consegue sozinha, a partir daí, se gerenciar. Você olha para várias coisas tuas e fala, nossa, então é isso. É gostoso você entender de você, porque você começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Eu não sou mais um padrão, né? Eu não sou o padrão, as pessoas não têm que ser como eu. E nem o outro é um padrão para mim de comportamento. É entender mesmo que cada um é cada um, mas mais do que entender que as pessoas são diferentes, é entender por que, que elas são diferentes. O que, que tem de verdade diferente em cada um? Você começa a ter essa percepção maior dos perfis das pessoas. E é Show de isso. bola. Bom, acho que ninguém tem
perguntas, ninguém colocou nada aqui. É, A não sei gente se isso tem é bom ou se aí isso é ruim, né?